Olá, meu nome é Felipe Calef, eu sou o professor coordenador do curso de Engenharia de Transportes e Logística do campus da UFSM em Cachoeira do Sul, e hoje a gente vai fazer um bate-papo com a professora Brenda Medeiros Pereira, que também é coordenadora do curso, e com o nosso estudante Matheus Alves. Olá, pessoal. Oi, pessoal, bem-vindos. Nosso objetivo aqui hoje é apresentar um pouco do curso de Transporte e Logística, de Engenharia de Transporte e Logística para vocês. Olá pessoal, todo mundo seja bem-vindo. Bom, pessoal, o primeiro ponto é a gente falar sobre o objeto do nosso curso, que é o transporte. Que está todo dia na nossa vida, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para a escola, se desloca até a universidade, ou quando a gente precisa realizar atividades diárias, ir no mercado, ir num banco, comprar alguma coisa no comércio, encontrar os amigos. Tudo isso envolve transporte. E a forma como a gente se desloca, se a gente vai a pé, de bicicleta, de ônibus, de carro, como que a gente consome coisas, né? A gente precisa ter um produto. Hoje a gente tem muita, né, a facilidade, por exemplo, de receber produtos em casa através de compras pela internet, mas a gente tem aquelas coisas que a gente precisa ir buscar. Então a gente precisa ir a um mercado, por exemplo, ou aquelas coisas que a gente precisa pode pedir, pode encomendar, pode comprar. E essa movimentação de pessoas e cargas, tudo isso forma um sistema de transporte que precisa estar coordenado, que precisa estar funcionando bem com todos os seus elementos de forma coordenada para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Então, o transporte, ele está no nosso dia a dia. O objeto da nossa engenharia aqui, da engenharia de transporte e logística, é trabalhar com a vida das pessoas, tornar essa vida mais fácil. Porque num momento, se a gente pensar bem, ninguém queria se transportar. A gente gostaria de ter o teletransporte, né? Há muitos anos a gente vê isso na academia. O transporte ideal seria a gente piscar e chegar onde a gente gostaria de estar. O resto a gente acaba encarando como um custo. A gente precisa se deslocar, precisa fazer essa viagem. Toma um tempo, tem um custo, a gente tem que ter meios para isso. Então, tudo que a gente quer fazer é tornar a vida das pessoas mais fácil, né? Tornar elas a vida mais cômoda, mais prática. E nós, aqui na academia, a gente acaba trabalhando com técnicas, com métodos de como fazer isso. Como facilitar o dia a dia das pessoas, para que elas tenham um deslocamento agradável e para que elas tenham o que elas precisam, o consumo, conseguir chegar, obter os objetos, conseguir chegar nas necessidades que elas têm. Né? Então, essa circulação toda de pessoas e mercadorias formam o transporte. Então, a gente mostra aqui um pouquinho da importância que a gente tem na economia, da importância que a gente tem na vida, na sociedade, e acho que é um campo da engenharia muito legal, porque é o dia a dia, é o nosso contato com pessoas, é um contato que muitas vezes, diariamente, a gente vai estar modificando parâmetros, modificando ideias, tendo novos problemas, novos desafios para encarar, porque a tecnologia evolui, as pessoas evoluem, elas têm demandas diferentes, né? Se a gente fosse pensar assim, o que era a nossa vida há alguns anos atrás em relação a deslocamentos, qualquer coisa que se precisasse fazer, a gente precisava ir num banco, por exemplo, para pagar uma conta, para sacar dinheiro, para fazer uma transferência, tudo era lá, tinha que fazer esse deslocamento e chegar até lá. Hoje em dia, a maioria das pessoas resolve, talvez por um celular, né? Hoje em dia tem várias facilidades, então muitas viagens deixaram de ser feitas. Em compensação, outras coisas aconteceram na nossa vida, né? A gente tinha até pouco tempo atrás o ônibus, o táxi, a bicicleta, o carro, ou a pé, eram modos muito tradicionais, digamos assim, com teorias e técnicas também tradicionais. De 6, 7 anos para cá, por exemplo, apareceram os aplicativos. Como que isso mexeu com a rotina da mobilidade, com a rotina do transporte? Mais recente ainda, veículos autônomos. Então, tem muita novidade acontecendo no campo tecnológico e que a gente vai precisar adaptar tanto as técnicas, os métodos, mas também adaptar os espaços. Adaptar as vias urbanas, adaptar as rodovias, adaptar os sistemas de transportes ferroviários, aeroviários, tudo isso se adapta com a tecnologia. E nós aqui na engenharia a gente está buscando isso, né? Essa tecnologia nova, essa tecnologia de ponta, passar a base para os nossos alunos com respeito às teorias, né, tradicionais e como se preparar para o que vai vir de novo. Né? Então, aqui a gente busca um pouco mostrar isso, a gente está ali na ponta, né, da inovação e da tecnologia com relação ao nosso dia a dia.
E no nosso curso, a gente estuda cada etapa do transporte, cada etapa do planejamento do transporte. O transporte está no nosso dia a dia, a gente consegue identificar muitos problemas no transporte. Aqui no nosso curso, a gente ataca esses problemas, a gente consegue planejar melhores soluções para as nossas mobilidades. Acho que um ponto interessante também, só de comentar, é que o engenheiro ele tem que gostar um pouquinho de problema. Porque é isso que a gente vai buscar. Tem que ter aquela curiosidade, tem que ter aquela vontade de resolver. E se a gente olhar em volta, tem vários problemas, dos maiores aos menores, quer dizer, dos menores aos maiores. Mas tem vários problemas aí em que a gente todo dia pode estar pensando uma solução nova, né? É problema com gestão à carga, é problema com a circulação de pessoas. E o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E é muito legal quando a gente consegue partir de um problema, colocar técnica em cima, colocar metodologias em cima e ver uma solução. E depois ver essa boa avaliação, ver o quanto isso contribuiu para melhorar a qualidade de vida de várias pessoas. Acho interessante comentar também que dentro do nosso curso, desde o primeiro semestre, a gente já começa a sair para a rua, a fazer atividades que sejam além da sala de aula, e isso com base nos métodos que os professores vão ensinando para a gente desde o começo, desde o princípio. Então, ele acaba sendo um curso que tu não aplica coisas dentro da sala de aula somente, métodos e outras teorias. Tu vai ver da sala de aula e logo ali no segundo semestre, primeiro semestre, tu já vai sair para aplicar isso na prática. Eu acho interessante isso, porque ele acaba te mostrando o que tu aprendeu aplicado e tu vai se apaixonando cada vez mais por aprender mais e poder aplicar mais coisas dentro dos ramos de transportes. Infelizmente, né, a gente ainda, um dos problemas que a gente convive na área de transporte são com os impactos, que são de várias ordens. A gente olha para o transporte hoje, a gente tem impactos relacionados ao congestionamento, que causam uma perda econômica grande para as cidades, né? A pessoa parada num congestionamento, ela nem está produzindo para a economia em termos de trabalho e ela também não está usufruindo da sua qualidade de vida, né? Que ela podia estar com lazer, com a família. Então, o congestionamento ele traz um custo muito grande para as cidades. A gente tem custos grandes de infraestrutura, né? De perdas com relação a uma a baixa qualidade da infraestrutura. Então, o Brasil é um país que tem uma forte economia agrícola, então esse escoamento de safra, a movimentação de cargas, por exemplo, ela sofre muito com a péssima qualidade da nossa infraestrutura. O Brasil ele é um país predominantemente rodoviário, então transporta as suas mercadorias e as pessoas se transportam por rodovias, mas pelo tamanho do Brasil, o Brasil é um país continental, né? Uma grande nação, a gente acaba sendo carente em outros meios de transporte, em outros sistemas, como ferroviário, hidroviário, que poderiam ajudar muito a suprir essas carências, fazendo um transporte mais efetivo. Então, a gente tem impactos bem grandes na economia relacionados com a falta de infraestrutura e a gente também tem muitos impactos ligados diretamente com a saúde das pessoas. A gente tem problemas de poluição do ar, e de questão de poluição, de contaminação, de emissão de gases de efeito estufa. Dentro das cidades, por exemplo, o principal emissor são os meios de transporte. Se a gente olhar, por exemplo, o veículo diesel, ele é aquele que é o predominante nos transportes públicos, por exemplo, hoje, ele é um emissor de materiais particulados, que afeta muito a nossa qualidade de respiração, afeta muito o ar que a gente respira. A gasolina também tem outros componentes que também afetam a saúde. Então, a gente tem, por exemplo, hoje um esforço muito grande em trabalhar essa questão de combustíveis no transporte, para a gente trazer os veículos elétricos, né? Um veículo elétrico, ele vai apoiar muito, né? Ele vai ajudar a reduzir os impactos das emissões de gases. Mas, por exemplo, ele não consegue resolver o problema do congestionamento. A gente pode chegar ao ponto de ter um congestionamento de veículos elétricos. Então, conseguir fechar essa rede, conseguir entender esses impactos é muito importante na hora da gente propor soluções. A gente tem um impacto bem grande também ainda em termos de acidentes de trânsito.
né? Infelizmente, no Brasil, todo ano morrem em torno de 35 mil pessoas em acidentes de trânsito. E se a gente contar ainda as pessoas que ficam com algum problema de invalidez permanente, aí são em torno de 250 mil pessoas por ano, né? Então é um número muito grande, é uma conta social, né, de famílias que sofrem com isso e também uma conta econômica no sentido de que o país perde com isso, porque a maioria das pessoas que se acidentam no trânsito são jovens e poderiam, né, ter uma longa vida feliz, contribuindo para a sociedade, estando com as suas famílias, e é uma conta que a gente precisa, como área, né, como transporte, olhar para ela e dizer esse impacto a gente não pode aceitar. Assim como a gente não deve aceitar o impacto das emissões e o congestionamento não pode ser normal. A gente tem que pensar em eficiência, né? Então a gente tem que olhar para isso. É um problema, vamos encarar ele de frente, vamos olhar para esses impactos e que soluções a gente pode buscar para mitigar esses impactos, né? O que a gente pode fazer como sistema para ser mais seguro, para ser mais limpo e para ser mais eficiente. E já fazendo uma ligação dessas imagens com as disciplinas do nosso curso, a gente tem bastante disciplinas específicas que atacam e tentam resolver esses problemas. A gente tem, por exemplo, disciplina de impactos ambientais, que vai estudar um pouco essa questão da poluição e dos efeitos negativos do transporte como um todo. A gente tem disciplina de engenharia de segurança viária, que vai trabalhar bastante essa questão de acidentes e de incidentes. A gente tem disciplinas de engenharia de tráfego que vão tentar estudar, primeiro teoricamente, todas as variáveis que influenciam os congestionamentos. Depois a gente tem disciplinas mais específicas lá no final, mais para o final do curso, em que a gente vai aprender a resolver literalmente, ou tentar resolver esses problemas de congestionamentos através de modelos matemáticos, modelos computacionais que vão testar cenários diferentes para a solução desses grandes problemas que a gente enfrenta de congestionamento. Então, a gente vai poder ver, tanto na prática como em modelos de simulação, como seriam alternativas para resolver esses grandes problemas. A gente está vendo o caminhão numa rua extremamente ruim. A gente tem disciplinas que vão desde o projeto geométrico de rodovias, então a gente aprende a fazer primeiro o projeto, depois a gente tem disciplinas de pavimentação, que é mais específico no pavimento, então depois que a gente já tem o projeto já montado, então a gente tem disciplinas que vão a fundo nesses grandes problemas que a gente tenta resolver no transporte. Que, como a professora Brenda havia comentado anteriormente, tem que gostar um pouquinho de resolver problema para te entrar nessa área da engenharia. E acredito eu, para qualquer pessoa, quando tu acaba resolvendo um problema, é gratificante para ti como pessoa e dentro da academia como aluno. É muito gratificante quando tu consegue desenvolver, junto com os professores, alguma coisa que ela resolve um problema numa cidade e influencia uma população inteira. Como tem vários exemplos a seguir ali nos slides de projetos que foram aplicados dentro da academia e que foram para a rua e foram aplicados e acabaram resolvendo esses problemas. Então, sempre que tu consegue aplicar o que tu viu dentro da academia, resolvendo um problema, tanto como aluno quanto depois, quando tu já estiver formado, fazendo da engenharia o teu serviço, é bem gratificante. Eu posso falar por experiência própria, assim, que tu se sente importante dentro do ambiente que tu está inserido. Que é interessante falar que o nosso objetivo aqui, a gente fala dos problemas bastante nesse momento, mas que o nosso objetivo aqui dentro da academia é trazer para os alunos as ferramentas para poder desenvolver soluções para esses problemas, né? Porque esses problemas às vezes vão mudando, né, e vão ou melhorando ou piorando, e o nosso objetivo aqui é que vocês não estejam sozinhos nesse pensamento, mas que nós aqui dentro da academia, através de uma rede, com professores, com colegas, com apoios que a universidade coloca, que a gente possa trazer juntos essas ferramentas para entender quais são os caminhos para ir trabalhando esses problemas. Quais são as técnicas, quais são os métodos que a gente pode empregar para fazer isso. As soluções não saem do nada, elas são uma construção que os alunos vão construindo ao longo de todo o curso, ganhando bagagem, ganhando ferramentas para cada problema que vir pela frente, na sua vida profissional, no seu campo de trabalho, saber, olha, eu tenho todas essas ferramentas na minha frente, eu posso misturar, empregar da forma como eu achar melhor para chegar nas soluções. Então,
esse apoio. A gente passou, então, para vocês um pouco do contexto, né, em que esse curso se insere na área de transporte e logística. E agora a gente vai começar a apresentar o curso em si, né, apresentando quais são as áreas de trabalho e também o tipo de atividades que a gente realiza aqui dentro do curso. Então, infelizmente, como a gente falou antes, os problemas eles estão aí, né? Estão aí fora e a gente tem que ter ferramentas para poder trabalhar eles. Para conseguir organizar o conhecimento e para conseguir também organizar esses métodos, o curso ele foi estruturado em 3 grandes áreas. Então, transporte, logística e infraestrutura. Eles se entrelaçam em várias formas. Em vários momentos a gente tem transporte trabalhando com logística, transporte com infraestrutura e diferentes misturas, às vezes todas as áreas juntas, dependendo da disciplina e do trabalho realizado, mas a gente precisa, né, por uma questão de ordem, separar assim para poder passar mais conteúdo de uma forma mais clara. Na área de transportes, a gente fala bastante sobre os sistemas de transporte em si, rodoviário, hidroviário, aeroviário, dutoviário e o ferroviário, né? A gente fala bastante sobre os componentes desses sistemas, quem são os usuários, quem são os veículos, a via, né? Como é que a via ela é composta. E a gente fala um pouco da infraestrutura aqui também, mas também muito sobre a questão de operação. Como é que essas coisas funcionam juntas? Elas operam numa rede. Se eu tenho uma via, lá na frente eu tenho um terminal. Essa via tem que ligar com o terminal, que tem que ligar com a movimentação de carga, que já vai um pouco para a logística. Então, a gente acaba falando aqui muito da operação dos sistemas, tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano. Porque a gente tem carga no ambiente rural, cargas, por exemplo, de longa distância, escoamento de safra, transportes de cargas, né? Quem não comprou pela internet um produto que vem de uma cidade distante, então tem que chegar até aqui, ou às vezes não, né? Muitas vezes comprou da China e vem lá da China até a sua casa. Então, a gente fala desse transporte, dos meios para essas coisas acontecerem, tanto o transporte de cargas quanto pessoas. Na área urbana, a gente vai falar ferroviário, a gente pode falar de metrô, de trem, ônibus, no transporte público, a gente fala sobre pedestre, sobre bicicleta, tudo isso é movimentação, é a operação da movimentação de pessoas e cargas. Na logística, a gente está muito mais focado em quais são os processos para que essas movimentações aconteçam, principalmente na carga. Quais são os processos, por exemplo, desde que um produto sai lá do campo, vou pegar um produto bem simples, um limão. Desde que esse limão é plantado no campo até que esse limão chegue na nossa casa, todos os processos, ele tem que ir para um distribuidor, ele tem que ir alguém que leva para o mercado, do mercado, são vários processos aí. Então, isso a gente está falando de um simples limão, como a gente está falando de chips de computadores, como a gente está falando de outros materiais, insumos para a produção, né? Muitas coisas o Brasil produz e exporta, outras coisas o Brasil precisa importar para poder construir a sua economia, para poder construir os seus produtos. Então, tudo isso vai para a movimentação na logística, né? Movimentação externa e movimentação interna. Às vezes, uma empresa, ela pode estar totalmente desordenada dentro dela, onde que está o material, a matéria-prima, onde é que é a produção, o que fica onde. Se a gente arrumar isso, né? Se a gente arrumar a ordem que essas coisas acontecem, o processo acontece melhor, é menos custo, tem menos desperdício. Então, essa logística interna também. Então, toda essa movimentação, principalmente nas questões de cargas, são importantes. Lembrando que sempre tem um fator humano por trás, né? Se existe uma movimentação de carga é porque alguém demandou isso. Então, tem um fator humano aí também do pedido, né? Quem pediu, quem é o cliente, como que ele quer. A gente tem uma série de tecnologias hoje, se a gente olha, se vocês tiverem oportunidade de acompanhar, a gente vê notícias sobre, por exemplo, as brigas do comércio eletrônico hoje, cada empresa querendo entregar mais rápido. Então, a empresa A entrega até 5 dias, então, em qualquer ponto do Brasil, a empresa B, de cidades grandes, já está entregando em 24 horas. Então, tem essa não é a briga, né? Mas é uma questão assim, dessa disputa por conhecimentos logísticos. Como organizar esse sistema para ele ser mais eficiente? Ele tem que funcionar para o cliente que faz a compra e ele tem que funcionar para a empresa também, que tem que fazer essa entrega de uma forma eficiente e reduzir os seus custos de entrega. Então, tudo isso entra dentro da logística. E, por último, a gente tem, não menos importante, a gente tem a parte de infraestrutura, que é por onde que o transporte e a logística circulam. Então, toda a infraestrutura, principalmente rodoviária, que o Brasil tem uma matriz, majoritariamente, como eu já comentei, rodoviária, toda essa infraestrutura precisa estar de acordo
para que seja um transporte eficiente. Se a gente tem tantas cargas para rodar no Brasil, precisa de rodovias em boas condições, precisa de infraestruturas que tenham qualidade. E às vezes a infraestrutura está relacionada com a questão de rodovias, mas também de ferrovias na infraestrutura, por que não a pavimentação de áreas portuárias e aeroportuárias? Então, toda essa pavimentação por onde os veículos se deslocam é parte da infraestrutura. Conhecer os materiais que são adequados, conhecer os insumos, as matérias-primas, que tipo de solo, por onde, né? Qual é o colchão por onde essa infraestrutura roda. A gente está falando de um tipo de solo que tem mais água, que tem menos água, é mais mole, é mais dura, é mais resistente. Então, conhecer essa infraestrutura, ela é muito importante para que a gente possa dar qualidade. Porque o pessoal do transporte e da logística vão buscar uma qualidade de rodagem, uma qualidade para... Se eu quero fazer uma logística rápida, eu tenho que ter uma via em boas condições, em bons pavimentos, para eu poder fazer essa entrega no tempo que foi prometido. Eu não posso quebrar o veículo no meio do caminho porque caiu num buraco, né? Ou porque a estrada está em tão más condições que já não se consegue ter uma viagem mais rápida. Né? E várias questões de infraestrutura que são importantes. Então, a gente acaba trabalhando com a infraestrutura das vias e também com a parte operacional. Como é que as coisas vão se encaixar e vão circular sobre essa infraestrutura. Então, no curso, a gente precisa separar, assim, né? Quem for nosso aluno e entrar aqui com a gente, vai ver que a gente acaba falando sempre nessas 3 áreas por uma questão prática de passar esse conhecimento, mas a gente, durante o dia a dia, na prática, a gente tem muita sobreposição no sentido de entrelaçar os conteúdos, fazer com que eles façam sentido, porque na vida real, os problemas eles vêm num pacote completo, e a gente tem que empregar as técnicas e empregar os conhecimentos das 3 áreas juntos muitas vezes. As nossas disciplinas do curso são bem integradas, então a gente tem disciplinas específicas para essas áreas, então a gente tem disciplinas específicas de infraestrutura, disciplinas de logística, mas que no final, durante o curso e lá no final, elas vão se complementar. Então aí que a gente consegue um grande elo entre essas áreas, não só entre as disciplinas, mas entre essas grandes áreas do curso. É interessante acho que falar também que a gente tem essa interligação, mas a gente, mais para o fim do curso principalmente, né, quem vai se aproximando do final, tem uma série de disciplinas que podem ajudar o aluno a se especializar em alguma área que ele tenha mais interesse. Então, tem disciplinas mais específicas do transporte, da logística e da infraestrutura, que o aluno também, ele aprofunda esse conhecimento. Não precisa ser geral para tudo, né? Digamos assim, o aluno tem uma preferência por uma área, ele pode buscar conhecimentos mais específicos nessa área ainda dentro da graduação. Acho que aqui também dá para salientar o incrível bom trabalho dos nossos professores dentro do curso. Porque a gente vai ter professores, obviamente, como são 3 grandes áreas, a gente vai ter professores que são voltados para uma área mais do que para outra. Tem conhecimentos específicos mais de uma área do que outra. Só que durante o curso, durante as cadeiras que tu acaba cursando de diferentes áreas, ele tem essa entrelação. Os professores conseguem trazer isso para a gente. A gente consegue ver a logística dentro do transporte, junto com a infraestrutura, mesmo esses professores tendo alguma especialidade maior do que outra. Então, acho muito interessante isso, porque tu acaba estudando algo um pouco mais específico, mas que o professor consegue trazer para ti onde ele vai estar integrado junto com outra disciplina. Então, o grupo docente do nosso curso, ele é bem especializado nesse sentido. Ele consegue entregar tanto a parte específica quanto o geral dentro do curso. E aí tu enxerga isso de diferentes formas. E aí para aplicar também fica mais fácil. Tu acaba conseguindo aplicar coisas específicas no geral e resolver algum problema ou aplicar em algum trabalho da forma que precisaria aplicar na vida real. Questões mais práticas, né? Acho que vai entrar na nossa parte mais prática agora de explicar os pontos do curso. Acho que o primeiro ponto é a nossa localização. O nosso curso está localizado na UFSM Campus Cachoeiras do Sul. É um campus novo, instalado há alguns anos aqui na cidade, em 2014 para 2015, mas recentemente a gente tem a nossa sede própria, e que acho que é bem legal participar dessa construção, participar desse início
porque tem muita novidade acontecendo e é muito participativo, é muito grande a possibilidade dos alunos em participar dessa instalação do campus, né? Então, ali a gente mostra a localização dele geograficamente. É um campus que está na parte que a gente chama ali do Passo da Areia. E é um convite, né? Quem quer conhecer o campus, às vezes, talvez até antes de decidir no SISU o que vai fazer, qual curso vai fazer, quiser vir conhecer o campus, já fica o convite aí tanto para quem é morador de Cachoeira do Sul, como para quem não é. Às vezes, uma visita virtual, a gente pode agendar alguma coisa também, mas é interessante conhecer essa localização. A gente está bem próximo e é uma área em que tende a ter um crescimento bem forte da cidade. Bom, o curso, ele é um curso de bacharelado presencial, né? Agora a gente está no momento fora do comum, a questão da pandemia, em que nós temos seguido algumas disciplinas, quer dizer, todas nesse momento, em rede, que é toda ela online, então a gente não está tendo a aula presencial, mas a gente espera que breve a gente já volte, então, para o curso presencial, tá? De forma integral. São 40 vagas via SISU, e são 12 semestres, né? Na ideia de que os últimos 2 semestres eles estão muito mais voltados à questão de trabalho de conclusão e estágio. Então, alguns alunos também conseguem, inclusive, reduzir esse tempo. Ele é ofertado todo semestre, então são 2 entradas por ano, né? Como o professor Felipe comentou, somos ele como coordenador e eu substituta. E acho que é interessante colocar que, sendo um curso novo, a gente também tem vários professores novos, no sentido de que são professores doutores, né? Então a questão da qualidade da formação dos professores é muito, muito boa, não colocando, né, por nós, mas é uma boa qualificação dos professores, e são professores que estão vindo para a universidade com uma vontade muito grande de trazer para os alunos o que tem de novo na academia, o que tem de novo na área do curso específico, né? E vontade também de formar esse campus. Nós convidamos os alunos a entrar aqui e ajudar a formar esse campus também, no sentido de trazer as suas ideias, de trazer a sua contribuição, de trazer as suas dúvidas, né? E fazer parte desse momento de instalação. Uma informação também, o curso é noturno, hoje ele é ofertado de noite, por isso que até acho que os 2 semestres a mais ali para poder fazer essa composição de uma forma que não seja tão maçante para o aluno. E fazendo um gancho com os professores que a professora Brenda comentou agora, além dos professores serem mais novos que estão vindo para o campus, eles entregam metodologias diferentes de ensino. Acredito eu como aluno não gosto muito de aprender de certa forma, assim, dentro de salas de aula só. Então, esses professores, eles acabam trazendo metodologias novas para a gente, como alunos, e acho que é bem interessante essa nova visão que alguns têm de como dar aula, sabe? Então, acho que é bem que a professora comentou, os professores são bem qualificados, os que hoje estão presentes no curso. Complementando o que o Matheus está dizendo, então, e o Matheus já tinha mencionado anteriormente também que a gente tem diferentes formações dos nossos professores, então os professores também se complementam nesse sentido. O foco do curso é bastante nas questões práticas de solução de problemas, e consequentemente a gente acaba levando o aluno nessa imersão ao mercado de trabalho e aos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, como os professores têm diferentes formações, eles conseguem trazer diferentes conhecimentos para o aluno, e a gente sempre tenta focar bastante nessa parte prática. Bom, aqui a gente vai começar a apresentar algumas ações do curso, né? Em geral, a gente divide as ações da academia em 3 bases. Nas questões de ensino, que são ligadas com as disciplinas do curso, né, com a formação dos alunos. As questões de pesquisa, então pesquisa, inovação, essa busca pelo novo. E as questões de extensão, que são aquelas que são voltadas para a comunidade. É uma forma da universidade também dar esse retorno, né, social, da gente trabalhar com demandas sociais e poder juntos desenvolver mais soluções aplicadas com as cidades, com as empresas e todos que fazem parte da comunidade.
que esse é um exemplo do que foi feito aqui em Cachoeira do Sul. É muito interessante que o nosso curso, ele sendo um curso de transportes e logística, a gente tem uma proximidade muito grande com a cidade. E essa proximidade nos leva a fazer muitas atividades práticas. Atividades práticas para melhorar a mobilidade da cidade, para melhorar o transporte, né, a questão de circulação de pessoas e cargas. Esse é um exemplo de um projeto feito há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, um pouquinho antes da pandemia, em que essa interseção que aparece ali antes é uma interseção importante da cidade, uma interseção emblemática aqui, uma das principais, e que ela tinha uma série de problemas técnicos. São 5 aproximações, que é uma questão mais difícil de gerenciar. Ela tinha semáforos com muitas fases em que os carros ficavam muito tempo esperando para fazer algum movimento, de seguir adiante, ou de fazer uma conversão, e ela não tinha nenhuma facilidade para pedestres. Então, em nenhuma dessas fases do semáforo tinha uma travessia de pedestre segura, por exemplo. Então, isso era um problema grande para a economia. Nas horas de maior pico, ficavam congestionamentos. A cidade não tem um trânsito tão pesado ainda, mas esse era um ponto que gerava congestionamento e insatisfação geral. E foi feito um convite para o curso estudar esse ponto, né? Então, através, por exemplo, das disciplinas do curso, foram feitos vários levantamentos, né? Então, os alunos foram para a rua, foram observar esse local, foram empregar as técnicas com contagens, com modelagem, com a questão de infraestrutura. Então, várias disciplinas foram engajadas, vários alunos participaram disso também, alguns voluntários externos à universidade também participaram, e foi feito todo esse dimensionamento de cenários com diferentes possibilidades de intervenção ali. O cenário escolhido foi o de uma rotatória para essa interseção, e é muito interessante porque a gente trabalhou com técnica. Os alunos contribuíram muito, vários professores participaram também, mas tudo baseado em diagnóstico e técnica para dimensionar soluções. Vocês devem imaginar que esse tipo de intervenção numa cidade causa burburinho, causa pessoas falando, tem os que apoiam, tem os que são contra e tudo mais. Mas, feito com técnica, após a instalação, é praticamente 100% de satisfação. A gente não ouviu ninguém dizer, por exemplo, que não gostou do resultado, e foi um resultado muito legal, porque hoje praticamente não se vê congestionamento nessa região, foi facilitado o acesso de todas as aproximações, o pedestre ganhou travessias seguras em cada uma das aproximações, então acho que foi um sucesso do ponto de vista técnico, né, da entrega para a cidade, mas um sucesso também do engajamento dos alunos, em que dentro da graduação o aluno já pôde fazer uma atividade prática de uma disciplina em que não ficou só um resultado, um trabalho entregue para o professor ou uma prova feita. Esse resultado virou um relatório, foi tomada decisão em cima disso e a atividade foi implementada, né? Virou infraestrutura real na via. Então, acho que é um tipo de participação que a gente busca já na graduação, o aluno se envolver com questões reais, com problemas reais. Esse projeto, eu, como aluno, eu participei dele, a gente viveu esse projeto por um tempo dentro do campus e a experiência foi fantástica, assim, acho que eu cursava engenharia de tráfego 1 na época e a gente foi para a rua, a gente fez contagem de tráfego lá na interseção e depois aplicamos o trabalho, como a professora comentou, ele foi levado à frente, foi feito um relatório, foi entregue para a cidade o relatório. E depois a rotatória foi implementada. Acho que não foi muito tempo depois, se não me engano, acho que no outro ano, no outro semestre já estava sendo implementada a rotatória. E, assim, foi um engajamento tão grande porque a cidade inteira falava disso durante alguns meses. Era o jornal, era a população, era a academia, todo mundo só comentava sobre isso. E mesmo como aluno, a gente participou muito do projeto, mas assim, o final, fazer o projeto não cabia a gente como aluno. Mas a gente ouvia muito que a rotatória que vocês fizeram lá na Cinco Esquina, a gente ouvia esse tipo de comentário dentro da academia, dentro da cidade, e era engraçado de certa forma, mas era muito gratificante também, porque a gente estava lá dentro e viveu toda essa experiência. Inclusive, na minha casa, eu moro em Cachoeira do Sul hoje, por causa da faculdade, mas na minha casa, a minha mãe fez um quadro com a rotatória e tem na minha casa um quadro desse projeto aí. Então, assim, eu vivi muito esse projeto e
se tivesse como fazer de novo ele, ia estar lá para fazer de novo, porque foi uma das melhores experiências dentro do campus que eu, como aluno, vivi. Projetos como esse são muito importantes nesse sentido, de fazer a imersão do aluno na prática. E esse projeto resume bem o que um engenheiro, o que um profissional vai vivenciar depois de formado. Aqui a gente tinha um problema, então a gente passou por todas as etapas de projeto. A gente passou primeiro pela etapa de análise do cenário, qual era a situação atual, quais eram os problemas, o que estava certo, o que estava errado. Depois a gente passou para a fase de diagnóstico e de testar diferentes cenários. A professora Brenda mencionou que um dos cenários, e que foi o escolhido, foi a rotatória, mas a gente testou várias outras opções. Na época tinha um semáforo, então a gente pensou em primeiro recalcular os tempos semafóricos, vamos otimizar os tempos e ver o que acontece. Então a gente primeiro analisou isso, viu que o semáforo já estava ruim, mesmo se a gente atualizasse os tempos, se a gente otimizasse os tempos, ele continuaria com muito tempo de vermelho para os veículos, então ia ficar muito tempo os veículos parados, isso ia gerar congestionamento. Mesmo a gente dando prioridade para os pedestres, que na época não tinha, ainda assim ia ter problemas para os pedestres e mais congestionamento ainda. Então, a gente teve que partir para outras soluções, para outros cenários. E aí a gente começou a testar diferentes alternativas e a rotatória acabou sendo a que melhor podia ser empregado nesse cenário. E aí, depois a gente ainda passou para a etapa aí mais acadêmica de gerar todo um relatório para documentar todas essas etapas. Foi entregue para a prefeitura, que era o órgão que nos contatou para fazer esse estudo, e depois ainda a gente fez um acompanhamento da obra sendo implementada. Essa parte foi uma empresa contratada para fazer toda a infraestrutura na prática, mas a gente, em todas as etapas, também acompanhou toda essa parte de implementação da rotatória. E o feedback, como a professora Brenda comentou, ele foi, após a implementação, assim, o feedback ele é muito bom da rotatória, eu acho que beirando 100% de aceitação da população. Inclusive, se algum de vocês que está ouvindo essa gravação mora em Cachoeira do Sul, já deve ter passado ali, provavelmente. E, assim, a diferença que fez a rotatória para outro tipo de sinalização que tinha ali antes, que eram os semáforos, é visível. Tu consegue ver que antes tu ficava, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, inclusive, ali parado. E hoje, 10 segundos, talvez, passando muito, quando muito, em 10 segundos, tu já consegue fazer a tua conversão que tu deseja. O pessoal, assim, dos aplicativos, do táxi, eles dão graças a Deus, assim, porque eu escuto muito quando acabo pegando um Uber ou andando de táxi, que aquilo ali foi uma das melhores coisas que aconteceu na cidade nos últimos anos, assim, porque para eles melhorou muito. E acredito que seja um pensamento geral, assim, da população de Cachoeira, que acabou usufruindo muito da rotatória nesse tempo de implementação dela já. Aqui tem alguns outros exemplos de atividades de ensino, como a gente falou, a gente busca técnicas participativas, a gente fala de metodologias ativas, que é a ideia de a gente trabalhar, sim, conceitos técnicos da engenharia, mas a gente pode fazer isso colocando desafios, colocando questões lúdicas que ajudem, né, a movimentar, porque como os problemas, a gente falou antes, né, eles vêm em bloco, em série, a gente tem que empregar várias técnicas juntas, né? Então aí tem desafios, por exemplo, a construção de jogos, a construção de estruturas, né, de uma forma lúdica, mas que funcionam. A construção de produtos, a gente tem disciplinas, por exemplo, para desenvolvimento de produtos dentro da engenharia, que são voltados, no caso, para a mobilidade. Esse exemplo que tem aí mais à esquerda de vocês, alunos foram convidados a desenvolver bicicletas de equilíbrio para crianças. E não só eles tinham que fazer toda a técnica empregada nesse desenvolvimento, como eles tinham que apresentar um produto final sendo julgado por uma criança. Então, foi um projeto, por exemplo, super legal, porque não é só teoria. Isso eu acho uma coisa muito legal. A gente está aqui dentro da academia hoje
para a sociedade, para resolver os problemas da sociedade. Então, vamos trazer a cidade para dentro, né? Vamos trazer esses problemas para cá e vamos trabalhar eles junto, né, com esse público-alvo. Então, a gente busca bastante nas questões de ensino tornar as disciplinas o mais participativa possível. Que o aluno, ele é um protagonista nesse desenvolvimento, ele é um protagonista na sua formação. Que ele pode escolher o que ele, digamos assim, o como ele quer se engajar, o como ele quer aprender, e esse aprendizado, ele pode vir de uma maneira muito legal, né? Então, a gente tem várias técnicas para isso. E em muitas das nossas disciplinas, a gente tem esse viés prático no sentido de que a gente pega um cenário real e tenta estudar ele no sentido de tentar melhorar, de tentar propor uma nova solução, ou de simplesmente de analisar aquele cenário de trânsito, por exemplo, e ver se ele está otimizado, se a gente precisa de alguma modificação. Então, a gente faz muitas análises nas nossas disciplinas, por exemplo, de sinalização, se a sinalização horizontal e vertical estão de acordo. A gente faz análises, por exemplo, se a gente mudar o sentido de uma via, isso vai melhorar ou vai piorar a mobilidade da cidade como um todo? Se a gente retirar os estacionamentos de um dos lados da via, isso vai melhorar enquanto a capacidade daquela via. Então, a gente faz muitas análises práticas dessas para fazer uma maior imersão do aluno já nas práticas do nosso curso. Acaba que a cidade é um grande laboratório, né? A gente sempre tem um caso que dá para usar na disciplina e que a gente pode estar nessa interação entre o dentro da sala de aula, passando os conceitos mais teóricos, e a rua, onde a gente tem a prática também de participação. E aqui onde o campus está situado, em Cachoeira do Sul, também acho que dá para salientar porque a cidade ela é bem receptiva para a faculdade. Muitas coisas que a gente desenvolve dentro da academia, a gente conseguiu levar para a rua, e o pessoal assim da cidade, os órgãos responsáveis, eles buscam a gente para realizar atividades na cidade. Então, acaba tendo essa parceria entre a academia e a cidade em si. E isso é muito gratificante, muito bom para a gente poder utilizar os conhecimentos dentro da sala de aula, só que dentro da cidade como um todo. Aqui são mais alguns exemplos, né? Essa função agora de nós estarmos afastados da pandemia não diminuiu, né, a interação com os alunos, no sentido de que todos, né, foi um desafio grande, sim, tanto para os professores quanto para os alunos, em como se organizar diferente em função da pandemia, de estarmos com distanciamento, mas a gente acho que teve um resultado bem bom, porque a gente também incluiu outras opções metodológicas, outras atividades para conseguir trazer esse conhecimento para a universidade. Então, atividades online, onde a gente tem a participação e trabalhos acontecendo, e a conversa e o debate, mesmo que virtual, ele segue, né? Não é só mandar o trabalho teórico para o aluno e não ter esse contato, acho que esse contato continua muito forte. A opção de cursos, né? Então, enquanto a gente está nesse momento afastado online, então, alguns cursos pequenos em que a gente tem capítulos específicos da engenharia, né? Então, algumas ações mais específicas para manter esse vínculo. Acho que foi um esforço muito grande da toda a comunidade acadêmica, tanto professores quanto alunos, da gente manter esse vínculo, manter esse contato, porque a gente quer que vocês continuem, né? Então, enquanto a gente está nesse período, a gente vai, sim, buscar novas ideias, porque a ideia é de vocês continuarem ativos. Então, as metodologias ativas que a gente estava fazendo na rua e agora, nesse momento, não pode, a gente continua ela de formas adaptadas, mas ela não para. Perdão. Entrando um pouquinho agora em outra área, que é a parte de pesquisa e extensão. Então, como é que os alunos ainda na sua graduação, eles podem, além das disciplinas do curso e ensino, se engajar em outros projetos que trazem experiência, que trazem uma bagagem profissional muito interessante, que é a questão da pesquisa, da gente contribuindo para o desenvolvimento de conhecimento, contribuindo para uma inovação,
né? Buscar resolver esses problemas com uma solução que ainda ninguém pensou. Então, tem bastante um trabalho de pesquisa aqui no campus, inclusive nós, mesmo sendo um campus novo, um curso novo, nós temos uma participação bem grande em congressos acadêmicos, como resultado do trabalho dos nossos alunos, mesmo ainda na graduação, e esses trabalhos são muito bem avaliados e têm buscado um espaço bem interessante, né, para apresentação e essa recepção. Na extensão, nós também temos alguns projetos ligados com as cidades. Aqui na cidade de Cachoeira do Sul, bastante, em função da nossa proximidade física aqui, mas também a gente tem tido um contato bem forte com outras cidades. Então, cidades que nos procuram como curso para ajudar a contribuir, né, nessa solução de problemas que eles tenham, principalmente com questões de mobilidade, e também algumas empresas que buscam o contato do curso para soluções específicas dentro da logística, dentro da infraestrutura. E uma coisa boa que essa questão da rede, da conexão por internet nos trouxe é que, mesmo não estando fisicamente junto das outras cidades, a gente está virtualmente conseguindo dar esse apoio. E quanto mais a gente tiver alunos que possam estar interessados nesses assuntos, que possam estar interessados em estar engajados nesses temas também, a gente pode trabalhar com mais cidades, né? Então, dentro do campus, dentro do curso, já tem uma movimentação bem forte do nosso contato profissional, que isso traz um adicional para o aluno, traz uma experiência adicional, depois que lá na frente, quando ele for buscar uma posição no mercado de trabalho, também vai ser muito bem valorizada essa experiência. E essas parcerias permitem que os alunos façam estágios, que os alunos também possam, então, além de participar das pesquisas, muitas vezes eles também estão de forma mais integrada nas empresas ou nessas cidades. Ali nessa uma das fotos desse slide, tem ali em colete ali, que tem alguns alunos. Como eu tinha comentado no começo da apresentação, os alunos conseguem participar de extensões, pesquisas, estando no começo do curso, porque ele tem alguns alunos ali que começaram o curso bem recentemente e já estão participando de uma extensão ali que era uma contagem de tráfego. Então, desde o princípio do curso, quando tu já começa a entender os métodos e as práticas, tu já está participando de extensão de pesquisa, e acredito eu que é diferente esse curso de alguns outros da engenharia, que tu acaba tendo a experiência profissional, digamos assim, só na parte de estágio, que é lá para frente, quando já está para terminar o curso. E na transporte e logística, não, tu consegue ter essa experiência logo início, segundo semestre, primeiro semestre de curso, tu já está ali, já está se envolvendo com projetos fora da sala de aula, que vão te dar muita experiência no ramo profissional e acadêmico, e não fica só com o estágio. Depois, quando tu realiza o estágio, o obrigatório, lá para frente do curso, tu já tem muito conhecimento que te adquiriu anteriormente na extensão e na pesquisa. E eu acho que isso é um diferencial muito importante do curso, e que acaba deixando os alunos assim mais preparados, tanto para o estágio, para quando depois sair dentro do ramo acadêmico e começar no ramo profissional. Isso acho que é de grande valor para os alunos. Com certeza. Para ilustrar isso, eu e a professora Brenda temos bolsistas que começaram com a gente em projeto desde o primeiro semestre. No primeiro semestre, eles já participaram de editais de seleção e entraram nos nossos projetos como bolsistas. Aqui tem alguns outros exemplos também de projetos de pesquisa. Esse vídeo vocês estão vendo da rotatória, que a gente apresentou anteriormente no nosso projeto, e aqui a gente está fazendo contagem de tráfego através de drone. Então, a gente tem um drone que está fazendo uma análise do tráfego, das movimentações. Então, como o Matheus mencionou anteriormente, a gente vai com os coletezinhos lá em loco, fazer contagens, fazer análises, mas também a gente usa tecnologia para subsidiar as nossas análises e testar os nossos cenários. A gente está vendo aqui também um veículo. Esse veículo vai ser um veículo autônomo. A gente tem um projeto de veículos autônomos. Então, esse é um veículo em miniatura, numa escala 1:10. E ele está equipado com câmera, com laser, com vários sensores. E a gente vai desenvolver a tecnologia computacional para que ele possa trafegar sozinho, que é
o objetivo de um veículo autônomo, ele não vai precisar de um motorista. Então, a gente está desenvolvendo projetos nesse sentido já na nossa universidade. Como a professora Brenda tinha mencionado, a gente participa bastante de congressos e eventos. Todos esses projetos que a gente desenvolve, a gente produz artigos científicos que a gente depois apresenta, participa desses eventos. É uma forma da gente comunicar tudo isso que a gente faz dentro da universidade. E é uma forma também de valorizar o trabalho feito pelos nossos alunos, porque isso é parte do esforço, né? É um esforço conjunto, tanto dos alunos como dos professores, então é uma forma da gente comunicar o que a gente aprendeu com esses projetos, o que a gente descobriu de novo. Então são artigos científicos, são artigos mais voltados para a extensão, são comunicações que a gente faz. E mesmo sendo tradicionalmente, esses congressos são muito mais voltados para o público de pós-graduação. Mas acho que isso é uma surpresa muito grande que a gente teve com o nosso curso. A qualidade do material produzido pelos alunos já entrando na graduação nesses grandes congressos. Então, por exemplo, esse aqui é a ANPET, né, uma foto do congresso da ANPET, Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, realizado há 2 anos atrás, ainda antes da pandemia, mas que a gente levou um grupo grande de alunos e todo ano a gente tem levado. Esse é o principal congresso que a gente tem, mas tem vários outros na área também. Mas eu acho que é um reconhecimento bem forte à qualidade dos alunos que a gente tem aqui dentro do curso. As visitas técnicas é uma coisa que a gente busca dentro da questão de metodologias ativas também, é levar o aluno até o local, né, em que ele pode ter as suas oportunidades, as suas ideias, né, em relação aos problemas do transporte, soluções e potencialidades. Por exemplo, muitos alunos perguntam em que eu posso trabalhar nesse curso? E a gente quer levar os alunos para ter essa experiência. Então, a gente fez várias visitas técnicas, várias viagens com os alunos para levar eles em diferentes áreas. Eu acho que uma questão muito legal, principalmente no início do curso, com as visitas, com a pesquisa e extensão ainda, é experimentar as várias áreas, conhecer o que um engenheiro de transporte e logística faz lá na prática, além do que a gente tenta mostrar para vocês aqui, né, dentro da academia. Mas são visitas a questões relacionadas com a mobilidade, ao Porto de Rio Grande, por exemplo, que nós estivemos mais de uma vez já, questões ligadas a eventos da área de transporte, então relacionadas com eventos, por exemplo, a Transposul, que é um grande evento aqui da região sul do Brasil, em que tem toda a questão de transporte e logística conectada com maquinário, com veículos, com empresas de tecnologia, e essas visitas, então, elas apoiam essa leitura do ambiente, essa leitura do mercado de trabalho, quais são as oportunidades que o aluno tem. O grupo de alunos também é interessante comentar dentro do curso, que é um grupo de alunos assim que eu como aluno, né, tô falando como aluno, ele é bem receptivo. A gente tem um acolhimento de todo mundo que chega para o curso e começa a cursar junto, que a gente não quer que ninguém vá embora. O pessoal vem no primeiro semestre e a gente já dá um apoio, e a gente já tenta ajudar quando a gente pode em alguma coisa, para o aluno ficar e entrar nesse grupo com a gente e fazer a visita técnica junto. E sempre é um grupo grande que faz, todo mundo é interessado, então acredito assim que os alunos que acabam entrando no primeiro semestre, que às vezes tu tá vindo da cidade, tu tá descobrindo uma cidade nova, descobrindo coisas novas, porque tu acabou de sair do ensino médio, tá entrando na faculdade agora. Então, para a imersão de alunos, o grupo que a gente tem hoje é muito bom, assim, sabe? Ele vai ser bem receptivo, posso garantir isso para vocês. E tentando sempre ajudar no que a gente consegue, assim, porque nos primeiros semestres pode parecer que seja um pouco mais difícil, mas sempre vai ter o apoio dos alunos, dos professores que estão sempre disponíveis para a gente quando a gente precisar. E assim, a gente vai indo, né? A gente consegue lidar com as situações e seguir em frente, que é o objetivo, né, de todo aluno, e chegar lá e concluir o curso. Então, no sentido dos colegas, assim, vai ser bem recebido quem quiser, quem optar pelo curso de transportes. Acho que uma coisa interessante, né, do curso da cidade ser Cachoeira não é uma cidade pequena, de 80 mil habitantes, e o curso ainda, né, e início campus, é que isso forma uma comunidade, acho que como o Matheus falou, né, forma uma unidade que as pessoas se conhecem e se apoiam.
Então, no que precisa academicamente, ou às vezes precisa aprender uma coisa sobre a cidade, como é que faz tal coisa, onde é que busca tal coisa, onde é que compra tal coisa. É interessante que as pessoas se apoiam, né? E eu acho que isso é um senso de comunidade construído também porque a gente está nesse momento de inicial, né? De começar o campus novo, os cursos são novos, as pessoas estão chegando na cidade. Isso é uma movimentação bem legal. A gente vê entre os alunos que se formam amizades muito interessantes. Bom, em termos dos laboratórios, né, a gente também, para fazer esses materiais de ensino, de pesquisa e extensão, a gente conta muito com os laboratórios, que são essas organizações em que a gente consegue colocar de uma forma estruturada todas essas demandas de pesquisa e de extensão. A gente tem hoje o Laboratório de Mobilidade e Logística, que é o laboratório de ensino do curso, né, então focado totalmente no curso, e um outro núcleo que também tem uma participação grande no nosso curso é o GRIN, que é o Grupo de Gestão de Riscos e Infraestrutura, e que esse grupo ele trabalha com vários professores de várias áreas também, permeando tópicos de transporte e logística e também outros tópicos de outros cursos da UFSM. E esses laboratórios têm páginas nas redes sociais, tem o site deles dentro da UFSM, que vocês podem acompanhar todos os projetos que estão sendo desenvolvidos, conhecer todos os projetos, conhecer os professores, conhecer os alunos que estão participando desses projetos. Tem todas as publicações que a gente já fez sobre os projetos antigos, os projetos atuais. Então, aí vocês vão poder conhecer bem mais sobre também a parte mais prática do nosso curso. Bom, se ficar alguma dúvida, a gente falou um pouquinho aqui, a gente pode ficar horas e horas falando pelo tanto que a gente gosta do curso e do tema, né? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, sugiro que busquem as redes sociais do campus, do curso, né? E também os canais de internet, no caso, site, tem dúvida, manda por e-mail, a gente tenta responder o mais rápido possível o que vocês tiverem de dúvidas. E também tem um outro canal que é interessante, se vocês quiserem buscar, que essas dúvidas vão estar. A gente buscou organizar elas, as dúvidas mais comuns de apresentação do campus, de apresentação da cidade e de cada um dos cursos da UFSM no Seja UFSM CS, né? Então, Seja UFSM Cachoeira do Sul. Então, é uma forma também de vocês encontrarem mais informações e a gente está sempre disponível para vocês no que precisarem. Bom, eu agradeço a presença do Matheus, da professora Brenda, por esse bate-papo. Então, mais informações vocês podem também encontrar no site da UFSM do Descubra. E a gente espera vocês aqui em Cachoeira do Sul. Espero encontrá-los pessoalmente, então, né? Já que a gente vai se ver. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, gente. Até mais. Tchau, pessoal.